O que não está definido, parece-me, é o que é que a gente quer para a Praia da Vitória como futuro. É preciso ter planos. Nós não temos que ser iguais aos outros. Nós, por exemplo, Óbidos. Óbidos transformou-se numa vila literária importantíssima e é uma coisinha pequenina. Mas descobriu a sua vocação. Eu pergunto qual é a vocação da Praia da Vitória. Eu já ouvi falar, assim, muito pelo ar, que a Praia da Vitória era uma cidade para as crianças. Eu pergunto o que é que se pensou nisso. Alguém pensou nisso? Isso foi só uma boca no ar? Ou mereceu alguma discussão? Já ouvi falar também a Praia Cidade dos Livros. A praia não tem uma livraria. Quer dizer, as coisas têm que ser, não são mandadas para o ar, mas têm que ser discutidas como projetos para o futuro. Estamos aqui a falar sempre do que foi o passado, mas eu digo-vos que a Vila da Praia da Vitória era bem melhor que a cidade da Praia da Vitória. Seja bem-vindo a mais um Abraçando o Futuro. Centralizar ou descentralizar foi uma das questões colocadas na Praia da Vitória num fórum que quer pensar o futuro. A Vitec esteve presente e deu voz aos praienses. Queremos que a praia continue a ser uma cidade? Queremos que a praia continue a ser uma sede de concelho? Para isso temos que pensar o que é que queremos dela. Sem pensarmos o que queremos dela e não estarmos constantemente presos aos modelos tradicionais e que conhecemos, porque nós temos muito essa tendência que é de olhar para Angra, olhar para a Ponta Delgada, olhar para aqui, olhar para ali e dizer. Ainda há pouco tempo, eu achei uma coisa fantástica, no Facebook, a fotografia que foi quase viral dentro do nosso meio, dos 4 ou 5 navios de cruzeiro que estavam no Porto de Ponta Delgada. Toda a gente andou a falar naquilo. Mas nós queremos os navios de cruzeiro no Porto da Praia. Aqueles navios nunca viriam para aqui, mesmo que tivéssemos um cais de cruzeiros com 500 metros. Eles nunca vinham para aqui. A nossa cidade não tem capacidade para aquilo. Vem um navio, a semana passada, ou há 2 semanas, vieram 3 na mesma semana, e viu-se o caos que é nos cafés, nos cafés e nos restaurantes do centro da cidade, cada vez que vem um navio de cruzeiro. Portanto, nós não estamos preparados para aquilo. Como pensar a cidade, isto é, o coletivo, num tempo dominado pelo individualismo em que a hipótese de diálogo nem sempre acontece. Tudo se reúne na polis, utilizando o termo grego, definindo tempos e lugares, mas tudo também se pode descentralizar. Na Praia da Vitória, estas matérias estão em análise e os olhos postos no futuro. Eu penso que a descentralização tem que ser vista com muito cuidado. E penso que há muitas áreas em que ela já excedeu aquilo que seria admissível. Não podemos esquecer também que há serviços que precisam das instalações próprias para serem prestados. E, portanto, a nível, nomeadamente, das questões de saúde, não podemos pensar que um serviço de saúde prestado numa casa do povo é igual a prestado num centro de saúde. Os meios são diferentes. Os meios existem, são os próprios e os locais têm que ser os próprios. Eu penso que a população mais rural se habituou a ter tudo ao pé da porta, mas às vezes o ter as coisas ao pé da porta não é o melhor. O serviço não é prestado com a melhor qualidade e também tem que haver realmente um entendimento de que o centro tem que concentrar atividades diferentes, ou seja, a pessoa não pode deixar de ir ao centro. Não digam que o Centro de Saúde, que foi feito no ano 2000 e que neste momento estamos no ano 2017, não está completamente despejado. Eu chego lá, assusto-me. Está assombrado. Não tenho um médico, tem 2 ou 3 enfermeiras que fazem saúde materna e muito bem, porque sempre o fizeram. E é aí que se trabalha, é em conjunto, não é pondo um médico e uma enfermeira atrás de um carro e também de não sei mais o quê, todos atrás uns dos outros. Quer dizer, gastaram milhões para fazer os centros de saúde, milhões. E agora pegaram em milhares, que talvez até tenham sido milhões, para meter nas casas de saúde para toda a gente ter um médico lá pertinho. Para quê? Porque é que o médico não pega em si e não vai ver as pessoas que estão acamadas, aquelas que precisam realmente de médico, e os outros que podem vir, muito bem.
ou dentro dos seus carros que têm, ou dentro das suas caminhonetes que também existem, ou melhorem os transportes, ou seja o que for. Mas aquilo que estão a fazer aos centros de saúde é um crime. E além disso gastaram tantos milhares, e a gente sabe muito bem que a saúde da pessoa não tem um tostão, e ainda percebo, e cá não percebo, e cá só não percebo. Ainda sobre a centralização ou a falta dela, foi referido não só os serviços na área da saúde, mas também na da justiça. É que daqui a dias não sei como é que vai haver advogados na praia. E depois vão pôr as mãos à cabeça porque não há advogados. Mas quando puserem as mãos à cabeça já acabou. E porquê? Pela reforma que está sendo efetuada na Justiça, que não tem em conta o poder municipal, nem aquilo em que devem ser exercidas as funções, nem tem em conta a geografia, vão retirar ao Tribunal da Praia da Vitória uma série de competências que, pura e simplesmente, vão ser transferidas para Angra. Com o fundamento muito simples, que Angra é acessível a qualquer pessoa que vive no concelho da Praia. A verdade é que, paralelamente a uma descentralização que foi feita, e foi dado aqui exemplos concretos na área da saúde e de serviços públicos regionais, essa descentralização foi feita de funções que eram exercidas pela cidade da Praia da Vitória e que passaram para as freguesias e muito bem, na medida que vão ao encontro também do interesse das nossas populações mais afastadas, mais rurais. A verdade é que isso não foi compensado por outras funções que deveriam, entretanto, ter sido descentralizadas para a própria cidade. Para contornar esta questão e tendo em conta os prédios antigos no centro histórico da Praia da Vitória, levantam-se perguntas acerca da reabilitação urbana. De resto, o tema central do debate, referindo as leis em vigor e a burocracia, sobretudo a que está disposta pelo Governo Regional. Os edifícios que estão na zona de proteção da matriz e os edifícios que estão nos 50 metros de perímetro também da Câmara, as condicionantes e aquilo que é necessário para a sua reabilitação, as condições técnicas e aquilo que é previsto na lei, é praticamente o mesmo que é previsto para os edifícios em si, para a reabilitação da matriz e da Câmara. Portanto, estamos a falar de critérios muito apertados e que se calhar fazem muito sentido para públicos, para privados, dificultam imenso a coisa. Também entendo que este decreto legislativo regional é muito abstrato. E aí acho que há um problema. Há regras, há normas, nomeadamente o artigo 31, que aqui a arquiteta Rita deve conhecer muito bem, em que se fala em conceitos como harmonia do envolvente, alterações significativas. Os próprios projetistas devem ter dificuldade em interpretar isto, porque aquilo que é significativo para um não é para o outro, e aquilo que é harmónico para um, muito menos é para o outro. E, portanto, acontece que o projeto de arquitetura dá entrada na DRAC, volta para trás. Torna a dar entrada na DRAC, volta para trás. E quanto à eventual demolição da parede de uma casa, neste contexto, os arqueólogos devem ser colocados à descoberta no terreno. O facto de qualquer necessidade de demolição seja uma mera parede interior, é obrigatório haver acompanhamento arqueológico. Eu não me estou a referir a paredes exteriores, estou a referir a paredes interiores. Qualquer demolição, qualquer trabalho de demolição tem que ser licenciado para a DRAC e tem que ter acompanhamento do início ao fim de um arqueólogo, que obviamente é uma despesa do proprietário. Falar da vida na cidade é falar da área de reabilitação urbana e do Plano Diretor Municipal, PDM, que se encontra em fase final de revisão. Pretende-se, assim, mais conhecimento sobre os instrumentos de gestão territorial concelhia. Em que medida é que este fórum pode ser um contributo para exatamente esse plano e o futuro desse projeto? É sim, este fórum eu espero que tenha dado uma abertura e sobretudo um conhecimento destes planos, porque são planos, o PDM é um plano fundamental para o desenvolvimento do Concelho e sobretudo a ARU, porque é um instrumento que permite a reabilitação urbana com imensas vantagens, que às vezes a população pensa que não, a maior parte das vezes não se sabe, não se tem conhecimento desses planos e eu espero que estes fóruns sejam, portanto, uma porta do conhecimento destes instrumentos.
em seguimento do que foi dito. Por exemplo, a partir do momento que houve uma crise económica, claro que a principal preocupação das pessoas não era, nem nunca lhes passou pela cabeça, ser a reabilitação urbana, porque obviamente tinham de canalizar os fundos para outros investimentos, mas a partir do momento que agora há estes instrumentos é importante conhecê-los, divulgá-los e principalmente explicar as vantagens e os benefícios deles. Na ocasião, o autarca da Praia da Vitória, Tibério Diniz, que estava a assistir na audiência, deixou claro os objetivos deste ciclo de fóruns promovido pelo município. O objetivo destes fóruns é precisamente ouvirmos o contributo que todos tenham a dar, sem qualquer preconceito à partida, sem também estarmos aqui a defender o que quer que seja. Portanto, hoje não comentarei nem irei fazer réplica a qualquer intervenção. O nosso objetivo é ouvir todos e apresentar as conclusões no Dia da Cidade, quando comemorarmos a elevação da Praia da Vitória à cidade, no dia 20 de junho. Pensar e levantar questões na Praia da Vitória, o primeiro passo para uma cidadania ativa numa polis de todos e para todos, sabendo que, ao escolher o seu caminho, tem um futuro para abraçar. O que não está definido, parece-me, é o que é que a gente quer para a Praia da Vitória como futuro. É preciso ter planos. Nós não temos que ser iguais aos outros. Nós, por exemplo, eu lembro de Óbidos. Óbidos transformou-se numa vila literária importantíssima e é uma coisinha pequenina. Mas descobriu a sua vocação. Eu pergunto qual é a vocação da Praia da Vitória. Eu já ouvi falar, assim, muito pelo ar, que a Praia da Vitória era uma cidade para as crianças. Eu pergunto o que é que se pensou nisso. Alguém pensou nisso? Isso foi só uma boca no ar? Ou mereceu alguma discussão? Já ouvi falar também a Praia, a cidade dos livros. A praia não tem uma livraria. Quer dizer, as coisas têm que ser, não são mandadas para o ar, mas têm que ser discutidas como projetos para o futuro. Estamos aqui a falar sempre no que foi o passado, mas eu digo-vos que a Vila da Praia da Vitória era bem melhor que a cidade da Praia da Vitória. O auditório do Ramo Grande acolheu o concerto final da formação de maestros com a Orquestra de Sopros da Ilha Terceira. Vamos ver os melhores momentos.
O programa de hoje chegou ao fim, mas marcamos encontro para a semana. Acompanhe todo o nosso trabalho em azorestv.com.